Mateus 26, verso 27. E tomando um cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma vez podemos ler tua palavra e termos o privilégio, Senhor, de receber a revelação da mesma através do teu profeta que nos enviaste, Senhor, para trazer a luz de todos os mistérios. Ajuda-nos nesta hora, Pai, mais uma vez. Não precisamos interpretar sua palavra. Uma vez, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a termos um pouco mais deste alimento, sólido e verdadeiro, no seu devido tempo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouquinho sobre este sangue do Novo Testamento, né? Onde nós sabemos que no Velho Testamento tinha sangue, porém o sangue animal, né? Onde o adorador chegava ali com seu animal, seu cordeirinho, oferecia a Deus o seu sacrifício, mas aquele sangue animal ele não poderia perdoar o pecado do indivíduo, apenas cobria. Este era o sangue do Velho Testamento, o sangue animal. Mas o sangue do Novo Testamento, nós temos aprendido que não é um sangue animal. Este sangue é o próprio sangue de Deus, o próprio sangue do Espírito Santo, como está escrito em Atos capítulo 20, verso 28, onde diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou com seu próprio sangue. Então este sangue vertido na cruz não era o sangue animal, não era um sangue humano, não era um sangue gentil e nem judeu. Aquele sangue era o sangue do próprio Deus, o qual ele criou, né? Então ele resgatou a igreja com seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. E aí Jesus vem, e aqui em Mateus, como um tipo, né, como uma simbologia, pegando o pão, abençoando e dizendo que aquele pão era a sua carne, né? E ele pega o cálice de vinho e diz que aquele vinho, como uma tipologia, um tipo, representava o seu sangue. E aí ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E é importante nós sabermos que Novo Testamento é este. Como nós já temos aprendido, o irmão Brana disse que o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. Então, se ele vem e diz que o seu sangue é o sangue do Novo Testamento, aquele sangue veio para aspergir sua esposa, o Novo Testamento. Amém. E ali nós encontramos, aqui
Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 9. Vamos ler um pouco da Escritura, né? E ver o que Paulo fala sobre este Novo Testamento, sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E ele vem e diz, capítulo 9, aqui, sobre o sacrifício, né, do santuário. Ele vem no versículo 13. Hebreus capítulo 9, verso 13, diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento. Veja bem, aqui aparece o Novo Testamento outra vez. Jesus lá em Mateus 26, verso 27, disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E aqui nós encontramos que ele é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde há morte. Ou terá ele algum valor enquanto testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado ao povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este sangue é o sangue do testamento do Deus vivo, que vos tem mandado. Então Moisés lá atrás pegou a tábua da lei, aspergiu com sangue animal, aspergiu o povo, disse: este testamento, né, é o testamento do Deus que vos tem mandado. Ele aspergiu as tábuas da lei, que era o que ia reger o Velho Testamento. Então, você tem o Velho Testamento com sangue animal. Mas quando chega o Novo Testamento, que ele é feito mediador, Cristo, do Novo Testamento, tem que intervir a morte, para que esse testamento tenha valor. Como Paulo disse, necessário é que intervenha a morte do testador. Por quê? Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Nenhum testamento tem valor se o testador estiver vivendo. Não há como tomar o Novo Testamento e ver nele valor algum se o testador Cristo não tivesse morrido. Porque o seu sangue é o sangue do Novo Testamento. E quando ele morre, que ele, já aprendemos isso, Mombrana fala, que ele abre os braços na cruz e clama em alta voz e rende seu espírito. Mombrana diz que sai do seu lado água, sangue, e ele rende o espírito. Mombrana diz que estava tirando dele sua esposa, o Novo Testamento.
E quando ele tira a sua esposa dele, e ele é a palavra, tira o Novo Testamento, ele é o testador desse Novo Testamento. Ele é o mediador desse Novo Testamento. Ele é o mediador dessa esposa, porque a esposa é o Novo Testamento. Amém. Ele é o mediador dela durante essas 7 eras. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, né? Amém. E ele intervém, a morte intervém, ele morre, para que o Novo Testamento seja tirado e tenha valor. Se não sai, se ele não tira, se ele não morre, não haveria valor este Novo Testamento. E ele vem, Paulo diz, por isso é mediador do Novo Testamento. Então aquilo que Moisés fez lá no Velho Testamento, com sangue animal, aspergindo o livro da lei, e o povo, não foi só o livro que ele aspergiu, o povo também. Este é o sangue do testamento do Deus que tem vos mandado. E aquilo como um tipo, repete no Novo Testamento. Jesus aparece e diz, este é o sangue do Novo Testamento. E agora sim, ele tem valor, porque ele é o mediador do Novo Testamento durante essas 7 eras, onde ele aspergiu não só o livro, que ele subiu como cordeiro para tomar o livro. Ele é o cordeiro ensanguentado que tomou o livro. Mas ele não aspergiu só o livro, como Moisés não aspergiu só as tábuas da lei, aspergiu também o povo. E aqui no Novo Testamento, ele sobe, toma um livro e asperge o livro, e não só o livro, mas também o povo. Porque, meu irmão, quando ele está intercedendo nas 7 eras, o que diz a Bíblia? Em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz que o João estava chorando amargamente, porque tudo estava perdido. É dito para ele, não chores, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. João vai olhar para ver, virar para ver o leão que venceu. O que ele vê? O cordeiro, como tendo sido morto, ensanguentado, tinha 7 pontas, 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que é isso? Estava aspergindo o povo. Quando ele no trono estava, durante esses 2000 anos, ele estava aspergindo o povo por meio de 7 mensagens. Amém. Por 7 mensageiros do Novo Testamento. Não estão entendendo? Amém. E aí eu queria ler também 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Paulo diz, versículo 5 e 6. Não sejamos, vê o verso 4, 5 e 6. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Verso 5. Não que sejamos capazes por nós pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Os irmãos falam de ministro do Novo Testamento, não sabem nem o que é. Os ministros do Novo Testamento são os ministros dessa esposa. Ministro da noiva. Predestinados, que compõem o Efésios 4:11. Os ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí Paulo diz que o ministério da morte, cravado em letras de pedra lá atrás, isso é o Velho Testamento. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam tirar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Amém. E esse ministério do Espírito Santo é um ministério
das 7 eras. Quando ele vem como filho de Deus nas 7 eras. Porque ele veio como filho do homem, um profeta. Ele morre no Calvário, ele ressuscita, ele volta à sua origem, a ser Espírito outra vez. E nas 7 eras ele está obrando como Espírito Santo, Filho de Deus. O irmão Branham diz que no milênio ele será filho de Davi. Mas no entre-meio, entre filho de Deus, as eras, e filho de Davi, o milênio, ele aparece outra vez como filho do homem. E desta vez, meus irmãos, o que acontece? Ele sai do trono de intercessão. Aleluia. Ele vem em Apocalipse 10, verso 1. Ele vem nesta nuvem formada de 7 anjos. Apocalipse 10, 1 diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Se ele vem vestido de uma nuvem, Apocalipse 10, 1, e ele vem com um livrinho aberto. Que livrinho aberto é esse que ele vem na mão? Se não o mesmo livro que no capítulo 5 estava fechado. E ele desce com o livro aberto. E aqui ele já vem nessa nuvem formada de 7 anjos. O que o irmão Branham falou desta nuvem na mensagem com a atração sobre a montanha? 148 parágrafos. Ele disse: aquilo, no Monte Pôr do Sol, foi Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ou seja, isto aqui que apareceu no Monte Pôr do Sol era o cumprimento de Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém. Porque ali estava o anjo forte descendo numa nuvem, vestido de uma nuvem, cumprindo Apocalipse 10, 1, descendo com o livro aberto, e o 7º anjo estava no Monte Pôr do Sol quando ele veio. Aleluia. O próprio Branham diz na mensagem A Brecha entre as Eras dos Selos 41, ele diz assim, que quando o livro dos selos são abertos, desce o anjo, Cristo, e o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Amém. Amém. Por isso, irmão, se Cristo não veio, Branham mentiu. Porque irmão Branham diz que o 7º anjo estaria na terra no tempo da sua vinda. E irmão Branham já morreu. Como que ele não veio? Aleluia. O que o anjo falou no rio Ohio? Tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Se irmão Branham morreu e não introduziu Jesus como João Batista o fez, Branham não foi o precursor. E aí os irmãos, por não crer no cumprimento da segunda vinda, que está cumprido, Amém. eles ficam esperando o irmão Branham ressuscitar para poder introduzir Jesus. Mas o que a Bíblia diz? Depois da morte segue-se juízo, meu irmão. Não tem como partir dessa terra para outra se não cumprir seu ministério. Deus não manda um profeta e ele não cumpre seu ministério em vida. Ele tem que cumprir em vida, não é depois da morte. Então veja, este sangue do Novo Testamento, sangue da esposa, que a esposa é o Novo Testamento, e é aspergido sobre o livro e sobre o povo durante as 7 eras. E quando ele vem do trono, quero ler a mensagem, o sinal, porque as pessoas elas estão meio confusas com respeito ao sinal, né? Mas o sinal é o Espírito Santo, certo? Porque as pessoas elas imaginam que quando fala do sangue do Novo Testamento, mas não é o sangue química, certo? Quero ler na mensagem o sinal, parágrafo 107, 108, 109. Veja bem o que o irmão Branham fala. Preste atenção. Tradução de Goiânia. Escutem-me bem agora. Você diz que ali no Egito foram salvos. Todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos.
No Egito, Deus mandou Moisés dizer ao povo: passa ali, ó, no umbral da porta, o sangue do animal. E o anjo da morte, quando passar, não vai entrar. E aqueles que obedeceram, colocaram o sinal, o sangue no umbral da porta, o anjo da morte passou direto. Todos aqueles sob o sinal lá no Egito foram salvos. Todos aqueles sob o sinal em Jericó foram salvos. Raabe, que colocou ali aquele fio de escarlate, o sinal, foi salva. E todos aqueles sob o sinal hoje, parágrafo 107, o sinal, tradução de Goiânia. E todos aqueles sob o sinal hoje, desde o tempo de Brana até o nosso tempo, até o rapto. E todos aqueles sob o sinal hoje também será salvo. Amém. O cordeiro imolado foi um tipo de Jesus Cristo, lá no passado, no Velho Testamento. Aquele cordeiro imolado que Moisés pegou, aspergiu o livro, aspergiu o povo, era um tipo de Jesus Cristo. Que aquele sangue animal era o sangue do Velho Testamento. Mas o sangue de Cristo é o sangue do Novo Testamento. O cordeiro imolado foi um tipo de Jesus Cristo. Hebreus 13, 20. O sangue de Jesus Cristo é chamado de testamento sempiterno. Olha só. Hebreus 13, 20. O sangue de Jesus Cristo é chamado de testamento sempiterno. Por que não foi chamado de testamento eterno, mas sempiterno? Porque não é eterno. Quando formos redimidos, então ali se anula o testamento, então é sempiterno, o qual significa que é para um certo tempo e nunca haverá outro. Quando o tempo terminar, olha só, quando o tempo terminar, já não necessitaremos do testamento. Porém, até que termine o tempo, necessitaremos do testamento. Agora recordem, Hebreus 13, verso 10 ao 20, um testamento sempiterno. Então, Branham está dizendo que ele é sempiterno, o testamento, e quando o tempo terminar, já não necessitaremos do testamento. Veja bem, meus irmãos. E nós encontramos em Apocalipse 10, o que Apocalipse 10 diz? Lá no versículo 6. Verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Aqui ele desceu. 28 de fevereiro de 1963. Seu rosto era como o sol, seus pés como uma coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Esse livro aberto é o livro dos selos. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. E o anjo que devia estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu, olha só, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu que nele há, e a terra o que nela há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Amém. Brana diz que essa demora aqui é tempo, que não haveria mais tempo. É quando o tempo termina.
E aí nós encontramos Mombrana dizendo na mensagem ao sinal, diz que o testamento é sempre eterno. Porque quando terminar o tempo, já não necessitaremos mais do testamento. Porém, até que termine o tempo, necessitaremos do testamento. Porque o testamento está aspergido com sangue. 7 eras. Não estão entendendo isso? O testamento está aspergido com sangue. 7 eras, 7 mensageiros, cordeiro no trono. Mas quando terminar o tempo, que ele desce do trono de intercessão, aquele sangue das eras desce junto com ele. Ele desce com este sangue. Ele muda de cordeiro para leão, certo, irmão? E ele vem para a terra com o livro aberto. Então, Mombrana disse, o sangue de Jesus é chamado testamento sempre eterno. Por que não é chamado de testamento eterno? Porque não é eterno. Quando formos redimidos, e quando é que somos redimidos? Quando ele intercede 7 eras, termina a era, ele sai do trono, nós já fomos redimidos. Amém. Não seremos redimidos, fomos redimidos. Ele morreu no Calvário, subiu e intercedeu 7 eras para nos redimir. Quando ele desce aqui, o que é isto aqui? É a prova de que o sangue foi aceito. Amém. Se ele não desce, é como lá no Velho Testamento, como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, com sangue animal, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E ele não saía de lá enquanto o sangue não fosse aceito. Peculiar, com sino, com a corda para fora, e ele andava e o sangue, e o sino tocando ali, e lá fora, enquanto estava tocando o sino, o povo sabia que ele estava vivo, que não podia entrar com pecado, senão ele morria lá dentro. Mas ele só saía dali quando o sangue era aceito. E quando ele saía, isso provou que o sangue, o sacrifício tinha sido aceito por Deus. Aleluia. Você entende? E quando Cristo, o sumo sacerdote que morreu, subiu uma vez no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, o seu sangue, pelo Novo Testamento, da noiva, dos eleitos. Se ele não aparece, isso aqui, irmão, essa sua aparição, sua vinda, provou que o sangue foi aceito. Aleluia. Que o sacrifício foi aceito. Glória a Deus. E que o sangue do Novo Testamento, sempre eterno, 7 eras. O testador morreu, este testamento valeu. Ele tem força. Glória a Deus. E o que é isso? Tudo o que é de direito no Novo Testamento, quem está escrito no Novo Testamento, como herdeiro, Aleluia. porque o testador morreu, mas deixou o nome do eleito no testamento, Amém. que é o Novo Testamento, é a sua noiva. E o direito dessa noiva está no Novo Testamento, escrito ali, porque o testador morreu, então isso tem valor. Então, por direito, o Filho de Deus, quando ele desce do céu, meu irmão, trazendo para nós o livro de propriedade da vida eterna, o título, é direito nosso. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso tem valor. É só tomar posição e posse. Amém. Amém. Glória a Deus. E ninguém tem posse se não tiver escrito neste livro Novo Testamento. É por isso que ele morreu antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. E os nomes dos seus filhos foram colocados nesse livro antes da fundação do mundo. Irmão, é por isso que ninguém que pertence e que está escrito nesse Novo Testamento, pelo qual ele morreu, o testador morreu, se não tiver no livro, não adianta. Não tem direito.
Não tem herança. Ah, mas olha, eu vivi tanto tempo perto dele. Andei com ele. Ele morreu. Bora lá abrir o testamento e ver se tu tá lá. Se ele deixou algo para ti. Abre o livro e ele vê com o livro aberto. Aleluia. Abre o livro, vamos procurar aqui. Você tem direito ou não? Apocalipse 10 é o 7º selo. Está aberto. Tu te identifica aqui nessa página do Novo Testamento, neste capítulo. Tu te enxerga nisto. Tu faz parte disto para requerer o que pertence a você nesse dia do fim. Não vai requerer o que era do tempo de Lutero, de Wesley, Pentecostais, não. No tempo que você vive. Que o testador morreu, mas você está vivendo. Você entende isso? Amém. E as pessoas olham para Apocalipse 10 e não se veem ali. Não se enxergam ali, por isso não querem tomar o que é deles. Porque não é deles. Só toma Apocalipse 10, o 7º selo, posse da vinda dele, se identifica e exige o que é por direito. Aleluia. O que está no livro. Então, Mombrana diz, quando o tempo terminar, já não necessitamos do testamento. Porém, até que termine o tempo, necessitamos do testamento. Agora recordem, Hebreus 13, verso 10 e 20, o testamento sempre eterno. Glória a Deus. Quero tomar na mensagem aqui, para concluir, a mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 238, tradução de Goiânia. Porque veja, irmão, quando você tem 7 eras, aquele sangue, que ele subiu com sangue para interceder, nessas 7 eras, o cordeiro no trono e na terra 7 mensageiros, aquelas mensagens eram o sangue. Amém. Não imagine o sangue química, porque as pessoas imaginam que no céu tinha uma cadeira, já tinha lá um cordeiro sangrando, sentado lá. São figuras, tipos. Você entende, né? Na verdade, na terra, você tinha 7 mensageiros. Aquelas mensagens eram o sangue para cada era. Aleluia. No tempo de Paulo, sua mensagem era o sangue para o povo do seu dia. No tempo de Ireneu, sua mensagem era o sangue do povo do seu dia. No tempo de Martim, a mensagem dele era o sangue para o seu dia. No tempo de Columba, era o sangue, sua mensagem era o sangue para o seu dia. No tempo de Lutero, sua mensagem era o sangue para o seu dia. No tempo de Wesley, sua mensagem era o sangue para o seu dia. No tempo de Brana, em Laodiceia, era pentecostal. Primeira e segunda etapa, era o sangue para o seu tempo do fim. Era o cordeiro aspergindo o povo. E o livro. Mas quando ele vem no capítulo 10, meu irmão, que ele abre o livro dos selos, que ele vem no capítulo 10 para cumprir seu ministério profético de filho do homem na terra outra vez, que ele vem com o livro aberto, e agora? Se as eras passaram, aquelas mensagens eram o sangue, ele saiu da era, ele foi expulso na última era. Amém. Ele foi colocado para fora. E agora? Onde está este sangue? Onde encontrá-lo? Porque a expiação estava na era, em cada mensagem. Mas quando William Branham é o primeiro membro da noiva a sair da era pentecostal e subir a pedra de coroa, e agora, onde está a expiação? Vamos ler aqui na mensagem, a festa das trombetas, 238. E diz assim, ó. E a mensagem do 7º anjo. Quem foi o 7º anjo?
William Branham. Sétimo anjo, Apocalipse 10. E a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo o mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? A mensagem do sétimo anjo é para quê? Lembrando, é para quê? Aí ele responde e diz: é para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes, da era pentecostal. Porque Branham já subiu fora. Então ele chama os demais. Sai dela, povo meu. A mensagem do sétimo anjo é para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes. E tradição do mundo. Para onde? Presta atenção. Para uma genuína expiação. Para uma genuína expiação. A palavra Cristo, ele mesmo personificado na sua palavra aqui, feito carne no nosso meio. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feito carne no nosso meio. Vou ler de novo. Porque agora aqui já não é 7 eras. Agora o ministério de Cristo mesmo, personificado, encarnado, como pedra de coroa. Você sabe que pedra de coroa é Cristo, não é o irmão Branham, é Cristo. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de cobertura. Ele foi rejeitado lá atrás como pedra fundamental, pedra de esquina, e é rejeitado como pedra de coroa outra vez. Mas ele vem para essa expiação. Quando você sai da era, você cai na pedra de coroa, para essa verdadeira e genuína expiação. Oh, não é mais o sangue, não é mais o sangue do Novo Testamento, não é mais as mensagens dos 7 mensageiros. Ele vem, o sétimo anjo, sua mensagem é para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes, era de Laodiceia, e tradição do mundo, para uma genuína expiação, a palavra Cristo, ele mesmo personificado aqui, feito carne no nosso meio. Aleluia. Isso aqui é feito carne no nosso meio. Eu pergunto, feito carne, em que carne? Em que carne ele se fez quando ele desceu? Em que carne? Billy Graham? Não. Oral Robert? Não. Ele desceu, se fez carne em William Branham. E tem algo importante a dizer. Que Branham falou na mensagem Desespero, parágrafo 54. Os irmãos pela internet podem procurar lá, procure lá na mensagem Desespero 54. Irmão Branham disse: é o genuíno Espírito Santo feito carne em sua noiva. Aleluia. Em sua noiva, fazendo as mesmas obras que o noivo fez quando esteve encarnado em Jesus. Se agora ele está encarnado em sua noiva, quando ele desce e se encarna em sua noiva, este aqui é um membro da noiva pelo qual Cristo veio e se encarnou em sua noiva. Sim, aquela noiva das eras, Novo Testamento, 7 mensagens, aspergindo o povo. Quando ele vem, não precisa mais daquele sangue, daquelas mensagens, porque ele aparece agora. Ele vem para se casar, se fazer se fundir com sua esposa. Porque ele cumpriu o Velho Testamento e sua noiva cumpre o Novo Testamento. Marido e esposa. Agora ela está redimida plenamente. Aí os irmãos estão preocupados. Poxa, mas a era terminou e agora é o sangue, o sangue, o sangue, o sangue.
não percebem que quando ele vem com a genuína expiação, a palavra feito carne aqui no nosso meio, trazendo a luz de todos os mistérios, trazendo a luz da palavra. Oh, meus irmãos, vocês estão entendendo isso? Amém. Quero ler aqui na mensagem para concluir, né? Almas que estão em prisão agora, 347. Bem conhecido de nós esse parágrafo, mas eu preciso ler. Brana diz assim, ó: mas lembrem-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido, o sexto selo tem se produzido, e o sétimo selo o traz de volta à terra. Amém. Amém. O sétimo selo o traz de volta à terra. Então veja, os irmãos estão esperando o sétimo selo para rapto, como se o sétimo selo fosse cumprir no arrebatamento, ele fosse vir no rapto. Mas nós sabemos que rapto ele não desce para a terra, na verdade. No rapto ele fica no ar. Nós subiremos e encontraremos no ar. Aleluia. Ele não desce, no rapto ele não desce para cá. Nós subimos. Ele fica lá, nós subimos e encontraremos ele no ar. Assim diz a Bíblia. Então, Brana diz, o sétimo selo o traz de volta à terra. E o que é o sétimo selo? A festa das trombetas, 264. Brana disse, quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Aleluia. Então, se Apocalipse 10 é o sétimo selo na festa das trombetas 264, e o sétimo selo aqui na almas que estão em prisão agora, o sétimo selo o traz de volta à terra, então Apocalipse 10, quando cumpre o sétimo selo, ele vem para a terra. Que o sétimo selo o traz para a terra. Por isso que aqui é o cumprimento dele vindo para a terra. Ele vem para onde? Para a terra. Isso encaixa com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu. Amém. Com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Depois, Paulo diz depois. Aleluia. Depois que ele desceu do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos ressuscitaram, depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos Aleluia. ares. Aleluia. Aleluia. Perceba como é maravilhoso, irmão, saber que não existe arrebatamento, não existe subida, senão ele descer primeiro aqui. E como é bom saber que ele desceu. Isso nos alegra porque nós sabemos, seu sangue, seu sacrifício foi aceito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele subiu como sumo sacerdote, intercedeu 7 eras pelo sangue do Novo Testamento, o mediador deste Novo Testamento, a noiva, a sua esposa, e mandou 7 mensageiros para aspergir o povo por suas mensagens, o povo sendo aspergido por este sangue, cada mensagem, o cordeiro no trono. Mas ele tinha que tomar o livro, porque o livro é que contém o direito de propriedade da vida eterna. Aleluia. Se ele não desse com o livro, eu não tenho como recreer, dizer, Satanás, sai da minha vida, da minha casa, da minha família. Glória a Deus. Eu tenho direito, porque ele morreu, ele é o testador. E eu estou com o livro na mão, meu irmão. Aqui está o livro. O livro de propriedade da vida eterna. Quando digo livro, não digo só físico. Eu digo que tem por revelação. Muitos têm um livro em casa, como muitos têm a Bíblia em casa, mas não entendem nada da Bíblia. Muitos têm o livro do selo na mão, mas não entendem nada dos selos. Verdade. É revelação.
revelação. E revelação ele dá para sua esposa. Amém. Irmão, é como um casamento, que ele se casou com a esposa. O marido vai para o quarto com a sua irmã. Passou o dia, estava o pai, estava a mãe, o sogro, a sogra, os cunhados, todo mundo ali na sala, conversando e muita coisa boa. Depois todo mundo foi embora. Quem ficou? Só o marido e a esposa. E os dois vão para o quarto. Os assuntos que não podiam tratar lá fora, com as pessoas, os visitantes, ele trata no quarto com a sua esposa. Aleluia. Somente ela sabe. Ele e ela. Isso aqui, irmão, é algo íntimo. Verdade. Isso aqui é algo íntimo. Que é algo íntimo. Somente a esposa sabe. Não importa. O pastor da primeira e segunda etapa vai dizer, mas eu sei o que é o cavaleiro do cavalo branco. Eu sei o que é o cavaleiro do cavalo vermelho. Eu sei o que é o cavaleiro do cavalo preto. Eu sei o que é o cavaleiro do cavalo amarelo. Eu sei que são as almas do altar. Debaixo do altar. Eu sei o que é o sexto selo. Só que tem uma coisa, irmão. Esta Bíblia está selada não é com 6 selos. É com 7. Não adianta você saber o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Se você não rompe o sétimo, ela continua fechada. E o sétimo selo é o que veda para o povo. Porque quando rompe o sétimo selo, que isto se cumpre, e você sabe que cumpriu para você, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Amém. Ela foi aberta. Uma Brana disse que ela tornou uma nova Bíblia. Que quando esses 7 mistérios que estavam lá nas 7 eras, eles são trazidos, como Brana disse, isso, quando os selos foram abertos, abriu a Bíblia inteira. Aleluia. Abriu a Bíblia inteira. Sabe o que é abrir a Bíblia inteira? Você conhecer de Gênesis e Apocalipse. Todos os mistérios escondidos estavam fechados porque haviam 7 selos que selavam a Bíblia. Rompido o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E o sétimo é Apocalipse 10, que foi rompido, abriu a Bíblia inteira. Rombrana diz que tornou uma nova Bíblia. Aleluia. E aí você sabe que este sangue é o sangue do Novo Testamento. Rombrana diz que este sangue do Novo Testamento, de fato, é a mensagem do 7º anjo. Por quê? Porque os mistérios, quero ler aqui, a mensagem, primeiro selo, só para terminar, meus irmãos. Como é bom saber dessas coisas, irmão. Se o nome do indivíduo não estiver aqui no livro da vida do Cordeiro, que contém o nome dos eleitos predestinados, não adianta. Não adianta. Olha só aqui, ó. Parágrafo 51 do primeiro selo. Brana diz assim, ó. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. Certo? O mistério do livro, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. Eu pergunto, os mistérios do livro já foram revelados? Amém. Os selos já foram abertos? Amém. Ele diz, e quando os selos são completamente abertos, tem que ser completamente aberto. E para ser completamente aberto, tem que abrir, inclusive, o último, que é o 7º. Se o 7º selo não é aberto, ele não foi completamente aberto. Se foi aberto só 6, falta o 7º ainda, como os irmãos estão crendo, então não foi completamente aberto. Mas, quando os selos são completamente abertos, o que acontece? O tempo da redenção termina. Aleluia. Por quê? Porque o Cordeiro deixa sua posição de intercessão.
para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. Mas, quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o cordeiro vai saindo do santuário. Ele vai saindo do santuário. Isso é de acordo com a sua palavra. Lemos isso ontem à noite. Aí aqui no parágrafo 57. Mas naquele tempo não foi revelado o seu verdadeiro estado. Nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. E eles viram essas coisas acontecerem da maneira que João viu. Agora, ele disse: eis um cavalo e o cavaleiro do cavalo branco. Mas o que o mistério disto? Há um mistério que acompanha esse cavaleiro do cavalo branco. Agora, o que ele era, eles não sabiam. Mas é para ser revelado. É para ser revelado depois que o cordeiro deixar o trono do Pai e sua intercessão. Foi revelado o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco? Amém. Então é para ser revelado depois que o cordeiro deixa o trono do Pai de sua intercessão. Então, se for revelado o primeiro selo, eu sei quem é o cavaleiro do cavalo branco, então o cordeiro saiu do trono do Pai. Amém. Isto prova aqui que ele veio, não como cordeiro, veio como leão. Bradou como leão. Deixa eu ver mais um parágrafo aqui, ó, para terminar. O parágrafo 68. Até que chegue aquele último anjo. Quem é o último anjo? William Marion Branham. Até que chegue aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. Mas ele ajunta tudo o que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele, o sétimo anjo, revela essas coisas em seu dia. Se quer ler aí na Bíblia, Apocalipse capítulo 10, você entenderá muito bem, está vendo? Porque toma o livro dos selos, os abre e mostra ao sétimo anjo, porque isto somente, veja, os mistérios de Deus, quero enfatizar isso aqui, ó. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Vou repetir isso aqui. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Não sei se deu para entender. Amém. Mas os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Veja, se a pessoa não encontrar o ministério do sétimo anjo, elas não encontrarão os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Os mistérios de Deus só foram conhecidos porque o anjo forte desceu do céu, se encarnou no sétimo anjo para ser o filho do homem. Esse foi o ministério do sétimo anjo. E os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Então, se as pessoas querem encontrar os mistérios de Deus, aqui contém todos os mistérios de Deus. Aqui contém de Gênesis e Apocalipse. Os mistérios de Deus estão aqui. Mas os mistérios de Deus daqui só serão encontrados
se a pessoa encontrar o ministério do sétimo anjo. Amém. O ministério do sétimo anjo é Apocalipse 10. Sétimo selo, livro aberto e a vinda do Senhor. Isso produz a revelação disto aqui. Isso se torna uma nova Bíblia. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Aleluia. Deu para entender, meus irmãos? Amém. Então, nós agradecemos a Deus porque encontramos o ministério do sétimo anjo. Qual foi o seu ministério? Apocalipse 10, sétimo selo, livro aberto, a vinda do Senhor. Bíblia aberta, porque havia 7 selos que selavam a Bíblia. Mas hoje ela não está mais selada, está aberta. E traz para nós a fé de arrebatamento, a fé de rapto. Amém. E a fé de rapto, meu irmão, não adianta as pessoas tentarem jogar a fé de rapto com a tradição, companheirismo, grupos, religião, encontro de pastores, tudo são coisas boas, mas não produz fé de rapto. O mínimo que pode fazer é te formalizar, de fazer um cristão formal, engessado, religioso, ao ponto de não ter misericórdia de ninguém. Porque é isso que um religioso faz. Mas quando a fé de rapto, que está nos trovões, é trazido para essa esposa, e ela tem revelação quem de fato ela é herdeira do Novo Testamento, porque ela é o Novo Testamento. O que está escrito sobre ela pertence a ela e somente é dela, porque ela tem um nome neste livro. Então, ela pode exigir por direito que é dela. E quando ela percebe, esses eleitos percebem que não são dignos de tamanha riqueza, tamanha graça, tamanha bênção, que herança nós recebemos, né? Que herança nós recebemos? Que herança nós recebemos que está no Novo Testamento? Você olha, eu não sou digno dessa herança toda, Senhor. Rapaz, eu sou rico e não sabia. Eu sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Por quê? Laodiceia não está escrita nesse Novo Testamento. Não tem herança. Só quem tem herança é quem está nesse Novo Testamento. E a herança é por direito. Pode gritar, pode zombar, está lá escrito, meu irmão. O juiz pode vir qualquer advogado que requerer, não tem mais. Já foi o supremo juiz, a suprema autoridade, já decretou. O eleito não pode ser apagado, meu irmão. Não se apaga nome do eleito. Não adianta. O diabo pode tentar apagar, ir lá e criticar, e zombar e falar. Está lá escrito. Ele é herdeiro. Eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Ele é herdeiro não é somente da cura divina, não. Ele é herdeiro da cura, Calvário. Ele é herdeiro do perdão de pecado, sangue, Calvário. Ele é herdeiro da ressurreição. Ele é herdeiro da revelação. Amém. Ele é herdeiro da felicidade. Aleluia. Sabia que ele é herdeiro da felicidade? Mombrana diz isso. Ele é herdeiro da felicidade. Porque as pessoas pensam que felicidade é algo... Não, felicidade é isso, meu irmão. É você saber que o livro está aberto, que você faz parte desse livro. Você é herdeiro de tudo que está no livro. E quando ele disse, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Esse lugar que eu vou preparar é a casa de vocês. Quando você sair dessa casa, você entra noutra. E essa que você entra, depois que você parte daqui, desta dimensão, você entra em outra dimensão, você tem uma casa.
E eu vou preparar para vocês esta casa. Ele já preparou, está em ordem. Você, a pessoa, o eleito, quando morre, sai daqui, deve fazer uma reforma no rosto, uma plástica para cá, para lá, mas continua velho por dentro, os órgãos tudo velho. Enrugou para cá, esticou, né? Mas os órgãos estão tudo velho, coração cansado, os rins cansados, tudo velho por dentro. Aí quando você sai, o indivíduo sai desta casa velha, que entra na outra, meu irmão, a coisa muda. Ali não há velhice, não. Você percebe, a pessoa percebe que aquilo ali, quando o irmão Brana foi na sexta dimensão, ele não queria voltar mais. Não queria mais voltar. Oh, meu precioso irmão, que bom que você foi pregar. Se não fosse, né, nós não estaremos aqui. O Brana diz que eles tinham corpos. Conseguiam falar um com o outro, se ver um ao outro. Outra dimensão. E nós cremos piamente, como a irmã Brana diz, que quando a sétima trombeta, a última trombeta é tocada, deixa eu terminar com isso aqui. 1 Coríntios, capítulo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É ante a última trombeta, certo? Se é a última trombeta, isso, dessa última trombeta, onde os mortos ressuscitam, vamos aqui na mensagem A Brecha entre as Eras e os Selos, ver rapidinho o que o irmão Brana fala, só para terminar, né? Glória a Deus. Você é herdeiro da ressurreição, meu irmão. Você é herdeiro da cura divina, da libertação e também da felicidade. Tudo pertence a você. Parágrafo 248, A Brecha entre as Eras e os Selos, Brana diz: não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília, quinta vigília, sexta vigília, sétima vigília. O que são isso? Primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, sétima era. Não importa se ele adormece, porque a trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará. E ela soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem. Aleluia. Quem foi o último anjo? Foi o William Brana. Aleluia. Aleluia. Ela toca ao mesmo tempo que o último anjo está tocando sua mensagem. E o último selo, Apocalipse 10, é aberto. Aleluia. Por isso eu creio que o sétimo anjo tocou sua trombeta e os mortos ressuscitaram. Aleluia. Aí o povo, mas cadê, pastor? Não estou vendo ele. E nunca vai ver com esse olho. Você quer ver o morto com esse olho? Não adianta. Aqui nessa dimensão, não. Com esse olho aqui, não. Você tem que ser transformado para ver os mortos. Porque é dimensão diferente. Nós seremos Quando você vê o irmão partiu, eu estou vendo o irmão fulano, pode ter certeza, você já foi transformado. Aleluia. Seu corpo foi transformado. Aleluia. Amém. Porque você entrou em outra dimensão. E não, você não entra em outra dimensão com esse corpo, meu irmão. Então a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. O que é o último selo? Apocalipse 10. Aquela última trombeta soa e o Redentor sai. O Redentor sai. Ele sai do trono para tomar suas possessões redimidas. O Cordeiro só sai do trono porque quando você vê Apocalipse 10 no Monte Pôr do Sol, que houve aquele terremoto, pedras rolaram, a terra tremeu, meu irmão. Sabe o que é aquilo? Ele estava descendo do céu, clamando em alta voz, com grande voz. Eu acho isso muito bom, meu irmão.
256. Que não é só um parágrafo que tem, não. São vários que falam disso aqui. 256. E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirão os que dormem. Por quê? Porque a trombeta de Deus soará. Naquela última trombeta. Quando? Quando o último selo é aberto, que é Apocalipse 10. E quando o sétimo anjo estiver entregando sua mensagem. Aleluia. A última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Por isso que Paulo disse, eles ressuscitam primeiro. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Sabe o que é o problema? Que eles querem só o alarido. Que é a mensagem, sai trovões. Eles não querem a trombeta de Deus. Mas a trombeta de Deus já soou junto com o alarido. A voz de arcanjo soou junto com o alarido, porque é ao mesmo tempo. Não é um alarido aqui, a voz de arcanjo ali. Não, é ao mesmo tempo. O sétimo selo é aberto, ao mesmo tempo o sétimo anjo toca a sua trombeta, então a voz de arcanjo ecoa, e então o que acontece? A última trombeta soa, os mortos ressuscitam e produz uma ressurreição, veja bem, espiritual, a ressurreição espiritual para nós, que estamos vivos, nos ressuscitamos espiritualmente, dentro de uma tumba religiosa, você ressuscita espiritualmente, mas também essa mesma voz produz ressurreição dos mortos físicos. Amém. Ela é ecoada lá na sexta dimensão. Eles são despertados, eles reconhecem, como a Bruna diz na mensagem, que é o apito, é o som da sua grande voz. Esse apito que soa na quinta e na sexta dimensão. Mas somente os da sexta dimensão reconhecem esta voz. Aleluia. Por isso são despertados. Os da quinta ouviram, mas não reconhecem essa voz. Por isso não são despertados.